Pergunta que não quer calar. Por que a oferta de Abel foi aceita por Deus e a oferta de Caim foi rejeitada? Você já se fez essa pergunta? Ou já fizeram essa pergunta para você? Bom, primeiro eu quero lhe dizer que essa não é daquelas perguntas mais essenciais, evidentemente, que a fé cristã não vai mudar em absolutamente nada, dependendo da resposta que você der para essa pergunta. Agora, do ponto de vista teológico, é importante essa pergunta, não pela pergunta em si, que não tem a menor relevância, mas o tipo de resposta que a gente pode encontrar pode dizer muito sobre o conhecimento da teologia bíblica que nós temos ou não. Antes de eu lhe responder por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não, e aí você sabe que deu uma treta miserável isso, porque Caim ficou com ódio e matou Abel e teve aquela desgraça toda. Antes de eu lhe contar, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Ora bolas, se você tem visto esse canal e ainda não se inscreveu, você deve contribuir com o nosso trabalho, nos ajudar, e você faz isso se inscrevendo, curtindo o vídeo e compartilhando também com os seus contatos. Claro que você pode mandar sua oferta no Valeu Demais e também você pode ser membro e fazer o melhor curso livre de teologia da internet, que é a Escola de Capacitação Teológica. Bom, vamos ler o texto em questão, que é Gênesis capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, que diz o seguinte: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Repetindo, está em Gênesis 4, do versículo 3 até o versículo 5. Pela leitura desse texto, fica claro que Abel e Caim era meio que uma disputa entre irmãos, né? E Abel era um irmão mimado, implicante, que vai lá levar a oferta, a melhor oferta, e Caim era o irmão revoltado, rebelde, que sabia o que era para fazer, não fez porque ele era desobediente e ainda fica com raiva do seu irmão, e isso gera uma desgraça enorme depois desse episódio. Algumas pessoas que leem esse texto de maneira devocional, de maneira piedosa, de uma maneira não técnica, diz que Caim ofereceu uma oferta qualquer, enquanto que Abel ofereceu a melhor oferta que ele podia levar. Já outras pessoas afirmam que a resposta está no fato de que Abel levou aquilo que foi estabelecido por Deus, que era o sacrifício de animais, o derramamento de sangue, enquanto que Caim levou das hortaliças, levou das verduras, levou do fruto do seu trabalho, que não era o que Deus havia estabelecido. Tanto uma resposta quanto a outra são absurdas. Tanto uma resposta quanto a outra não tem nada a ver com o que esse texto foi formado para dizer. Na verdade, nós precisamos ser um pouco mais técnico na resposta para essa pergunta. Nenhuma das duas propostas de resposta que eu falei é condizente, né? E são leituras apenas piedosas, apenas leituras espiritualizadas, e nada tem a ver com o real sentido da construção desse texto como um todo. Parte da explicação está no versículo 2, que diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim era um agricultor. E aí você já pode perceber uma pista de que havia uma rixa entre a população citadina das cidades
e a população campesina do campo, que era representada por Caim. Como também há uma rixa entre aqueles que são pastores e que cuidam de rebanhos e aqueles que cuidam das hortaliças do campo. Mas a resposta mais definitiva para essa causa está no fato de que esse texto é uma construção pós-exílica. Ou seja, esse texto não foi escrito na época suposta de Caim e Abel. Esse texto foi escrito muito tempo depois, mas muito tempo depois. Esse texto foi escrito, como boa parte do Gênesis, foi escrito depois do exílio, depois da volta do exílio. E nessa ocasião, no período pós-exílico, há o seguinte quadro religioso. Os sacerdotes já haviam tomado o poder em Jerusalém. Os sacerdotes já haviam consolidado o seu poder e tomado posse do Templo de Jerusalém e centralizado o culto em Jerusalém e no Templo de Jerusalém. Na religiosidade hebraica pré-exílica, não havia esse culto centralizado em Jerusalém, no templo, no sacerdócio, e nem tampouco no derramamento de sangue feito lá no templo especificamente. Depois de que os sacerdotes tomam o controle e centralizam o culto e o sacrifício, todo tipo de manifestação religiosa fora do templo, toda manifestação religiosa periférica é proibida e é censurada pelos sacerdotes que querem ter o controle do culto, do sacrifício, das cerimônias e querem obrigar o povo, independente da área em que eles moram, a migrar para Jerusalém de tempo em tempo e levar uma oferta estabelecida pelos sacerdotes. E a oferta estabelecida pelos sacerdotes é o derramamento de sangue, é a oferta com animais, e por isso eles se interessam muito mais pelo grupo que é representado por Abel, que trabalha com os animais, que será comprado, que gerará uma economia para o templo, que gerará recursos para o templo, que gerará uma posição privilegiada dos sacerdotes que vivem desse recurso que vai ao templo, e ele não tem nenhuma simpatia por aqueles que trabalham com as hortaliças, com as frutas, com as folhagens, com os vegetais de uma maneira em geral, porque isso não é o que eles estabeleceram, isso era feito de uma maneira descentralizada e eles querem o inverso disso, e isso não gera recursos como os sacrifícios de animais geravam. Portanto, quando nós lemos esse texto, você precisa entender que ele foi construído por uma leitura de sacerdotes, no momento em que os sacerdotes já haviam controlado Jerusalém, o templo e a religiosidade de Jerusalém, e eles exigiam uma centralidade dessa religiosidade. E eles estabelecem que a única maneira de fazer isso, de celebrar essa religiosidade, a religiosidade judaica, aí sim a religiosidade judaica, era levando sacrifícios de animais para o templo em Jerusalém, e isso gerava isso fazia circular uma economia em torno desse culto, em torno desses sacrifícios, que gerava muitos recursos financeiros para o templo. E o papel dos sacerdotes também ajuda muito a empobrecer essa população de Jerusalém. Portanto, a leitura de Gênesis é uma construção posterior, pós-exílica, que tem o objetivo de enfatizar a necessidade de se comprar animais, de se sacrificar animais, e não de fazer isso de uma maneira espontânea, mas isso só pode ser feita com a mediação dos sacerdotes, e esses sacerdotes estão no templo em Jerusalém.
É o processo político-religioso de consolidar o culto em Jerusalém e de centralizar toda a vida religiosa de Israel no Templo de Jerusalém, que agora já está dominado pelos sacerdotes que controlam esse templo e, controlando o templo, controlam a divindade, controlam as ofertas, controlam o dinheiro que isso gera, controla o povo que tem que ir para lá e obedecê-los e que construíram essa leitura para justificar aquilo que foi estabelecido pela sua centralização política e religiosa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e redes sociais também. Venha fazer parte do melhor curso livre de teologia da internet, se torne membro Café Completo e tenha acesso às aulas exclusivas. Tchau, pessoal, até a próxima!